Olá, minha gente. Eu sou Calbi Paiva, diretor executivo da Câmara Internacional de Mediação e Arbitragem, e estou aqui para fazer a segunda classe do treinamento corporativo IMEC. Nós estamos preparando pessoas para trabalhar na mediação e arbitragem e também na consultoria e assessoria internacional proporcionada pela Imaconsult, que é o Departamento de Consultoria e Assessoria Internacional da Câmara Internacional de Mediação e Arbitragem. Bem, nós falamos na primeira classe a respeito do surgimento da Câmara e quais são os objetivos e qual o trabalho que ela faz. Mas, recapitulando, a Câmara Internacional de Mediação e Arbitragem foi criada em 2018, quando cerca de 60 pessoas, entre consultores, engenheiros, advogados, pastores, padre, bispo, auditores fiscais, funcionários públicos, federal, estadual, se reuniram com o objetivo de criar uma organização que tivesse o poder jurídico para atuar como uma plataforma de trabalho para que mediadores brasileiros tivessem o seu acesso internacional. E, ao mesmo tempo, a comunidade brasileira que vive aqui nos Estados Unidos pudesse ter no seu próprio idioma uma empresa que pudesse trabalhar na mediação arbitral para resolver os seus conflitos, decorrentes de negócios, conflitos pessoais. E assim foi criada a Câmara Internacional de Mediação e Arbitragem, que na sua sigla em inglês chama-se IMEC. Bem, a IMEC ela trabalha como uma alternativa de disputa de conflitos, o que nós chamamos aqui no inglês de ADR, que é uma resolução alternativa de disputas. É um meio particular que tem para que duas pessoas resolvam as suas pendências, os seus conflitos, sem necessitar de ir para a justiça comum, sem necessitar da intervenção de uma corte, de um juiz, de advogados, para resolver os seus conflitos. Explicamos na primeira parte que a alternativa arbitral é o método ensinado por Jesus aos seus seguidores, quando disse em Mateus capítulo 5, versículo 25, reconcilia-te com teu adversário antes de chegar no tribunal, porque se chegar no tribunal, o oficial vai te entregar ao juiz, o juiz vai te lançar na prisão e você não sairá de lá sem antes pagar o último ceitil. Ou seja, o próprio Senhor, o mestre dos mestres, está dando essa alternativa. E essa alternativa ela foi criada juridicamente em 1958, quando 147 nações, sob a proteção da ONU, aliás, incentivada pela própria ONU, pois as nações faziam parte da ONU, se reuniram em Nova York em junho de 1958 para criar este meio alternativo que pudesse permitir, no mundo todo, nos países que faziam parte daquele grupo, que foi estendido depois, a resolver os seus conflitos na mediação arbitral, desde que esses conflitos, essas disputas, não se constituam crimes e também não envolvam crianças. São aqueles casos em que na advocacia chama de direito de propriedade. É quando as partes têm a autoridade, o poder de tomar a decisão para celebrar um acordo para dissolver o conflito, para chegarem a um acordo de paz. Agora, a partir daí, foram constituídas câmaras de arbitragem, que são empresas particulares que têm o apoio governamental, têm um registro que pode atuar na mediação arbitral. É uma empresa prestadora de serviço. Assim como tem uma empresa que presta serviço de eletricidade,
como tem uma empresa que presta serviço de encanação de água, assim como tem uma empresa que presta serviço de pinturas. A Câmara Internacional de Mediação e Arbitragem é uma empresa habilitada e registrada pelo Departamento de Estado de Carolina do Norte para prestar serviços de mediação e arbitragem dentro e fora dos Estados Unidos, né? Este documento ele foi assinado no dia 18 de julho de 2018, assinado pela secretária de Estado, Elaine Machado. Pois bem, nós vamos agora falar a respeito do trabalho que é executado por aquelas pessoas que estão se registrando para representar os interesses da Câmara na sua comunidade e colocar os serviços em disponibilidade na sua comunidade, na sua cidade, na sua região, no seu estado ou no seu país, dependendo da sua representação. Queremos informar antes que, neste período de sua fundação, primeiramente a Câmara ela foi registrada com o objetivo de prestar serviços nesse eixo Brasil-Estados Unidos, facilitando o acesso de importadores e exportadores para ter um atendimento no seu próprio idioma, para resolver suas crises, suas pendências. Porém, agora, a partir de 2020, nós estamos estendendo esses serviços para atender a comunidade brasileira em outros países, com representantes em Roma, na Itália, em Viena, na Áustria, em Lisboa, Portugal, em Pemba, em Nampula, em Moçambique, e vamos ter também em Bruxelas, na Bélgica, e em Kinshasa, no Congo. Então, nós estamos estendendo a nossa abrangência para que nós possamos servir cada vez mais e em todos os lugares. E para isto, nós registramos a Câmara Internacional de Mediação e Arbitragem no FinCEN, que é o Departamento de Fiscalização Financeira do Tesouro Americano. Nós estamos registrados com o número do Tesouro dos Estados Unidos. Também passamos a ser um agente representativo de remessa de valores pela West Union. Então, nós também somos uma agência de cobrança. Quando um assunto é acertado através de uma mediação arbitral feita pela IMEC, nós recebemos os valores do demandado e passamos ao demandante, de acordo com o que for feito no contrato. Agora, vamos falar ainda sobre a diferença que existe entre a mediação e a arbitragem, porque a nossa Câmara, ela é Câmara Internacional de Mediação e Arbitragem. Eu quero que você entenda muito bem a diferença que existe entre a mediação e a arbitragem. Na mediação, os dois litigantes, os dois conflitantes, que nós chamamos de demandante e demandado. Quem procura a Câmara é o demandante e ele informa qual é o problema que está tendo com o demandado. Então, na mediação, os litigantes, ou seja, o demandante e o demandado, eles se assentam em uma mesa diante de um mediador que vai ajudá-lo a chegar em um acordo. O mediador, ele vai apenas ouvir o diálogo, o argumento que serão feitos entre as duas partes. Ele não tem o poder da decisão, ele não tem o poder de decidir sobre o caso e determinar o que seja feito. Ele é apenas o mediador, ele está ali para evitar um conflito e para ajudar com parecer técnico as duas partes a chegarem em um acordo. E quando essas duas partes chegam em um acordo, ele está ali para elaborar um documento sobre o acordo que foi feito.
E este documento, que é feito em uma Câmara de Mediação e Arbitragem, assinado por um mediador, é válido na Justiça Comum para determinar que o problema foi resolvido. E não há recursos. Não tem aqueles intermináveis recursos como tem na Justiça Comum. Na Justiça Arbitral é tudo mais fácil. Nós falamos no termo descomplicação na lição anterior. Agora, se na mediação as duas partes envolvidas em um conflito se sentam diante de um mediador, aliás, vamos fazer com que esta visão se torne mais compreensiva. Na mediação, o mediador se assenta diante de dois litigantes para ajudá-los a encontrar uma solução. Agora vejamos na arbitragem. Na arbitragem, são os litigantes que se assentam diante de um árbitro que assume ali a posição de juiz. Um árbitro é um juiz. E de acordo com o que já foi determinado, no momento que as partes assinaram o seu termo de compromisso arbitral, eles cederam direito à Câmara, à instituição, que está ali representada pelo seu árbitro, a tomar a decisão. Então, eles vão expor os seus casos, as suas pendências, e o árbitro vai examinar fatos, vai examinar documentos, vai ouvir testemunhas, se for o caso, vai tomar parecer técnico, se for preciso, e a partir de um estudo completo sobre aquele caso, ele vai emitir a sua decisão, o seu parecer, a sua decisão arbitral, que determina o que vai ser feito por cada parte. E as partes, como já assinaram um termo de que estão submissas à decisão arbitral, e certamente porque não conseguiram chegar a um acordo, não conseguiram chegar a uma decisão. Então, eles transmitem esta função a um árbitro IMEC, que aí ele determina a sua decisão e vai ser cumprida pelas partes. Nós estamos falando que são conflitos decorrentes de valores, decorrentes de negócios. Então, o árbitro vai determinar o que seja feito. E pelo acordo que foi celebrado antes, as partes vão cumprir e o caso é resolvido. Da mesma forma, na arbitragem, uma decisão arbitral, ela é reconhecida na Justiça Comum como uma decisão que realmente pôs fim ao litígio. É assim que nós trabalhamos. Agora vamos falar em termos de ressarcimento de trabalho feito. Quando uma pessoa se inscreve para trabalhar na Câmara de Arbitragem, ele é remetido a fazer este treinamento, que é o TCI, Treinamento Corporativo IMEC. Aqui nós não vamos estudar os amaranhados de leis que tem em cada país. Não. Na mediação arbitral não precisa disso. E se precisar, nós temos advogados, nós temos juízes, nós temos auditores fiscais que vão trabalhar no caso. Porém, esta informação que nós estamos transmitindo aqui é apenas uma informação corporativa, para que as pessoas saibam como devem proceder. E nestas informações, cada um vai saber como receber informações, como enviar informações, como manejar com o site interarbitral para fazer o seu trabalho. E por estes serviços que são prestados, quando o agenciador ou o mediador ele é treinado no TCI, Treinamento Corporativo IMEC, é celebrado um contrato de prestação de serviços entre ele e a organização.
que vai lhe permitir ganhar o bônus do agenciador autorizado ou honorário do mediador, dependendo do caso. O bônus que é pago ao agenciador é 40% do valor que será cobrado pela Câmara pelos serviços prestados. O honorário do mediador, que vai se sentar em uma mesa para resolver um problema com os litigantes, ou vai intermediar a questão mediante videoconferências. Ele ganha 20% do valor que é cobrado do cliente por aquele serviço que é prestado. E a Câmara, ela fica com a sua parte, que é 40% do valor que é cobrado. 40% é a taxa administrativa, para que a Câmara possa existir e pagar as suas funções obrigatórias com o governo e as suas despesas operacionais com os seus fornecedores. Pois bem, então esta é a forma que nós utilizamos para operar. Os pagamentos são feitos na conta indicada pelo agenciador ou pelo mediador por cada serviço que ele presta à Câmara. Quando o caso chega à Câmara, através do site, através da procura, a Câmara vai determinar qual é o mediador que está mais perto, observando a sua capacidade, a sua posição geográfica para resolver aquele caso. Todos ganham. A Câmara Internacional de Mediação e Arbitragem não é uma instituição de caridade. Nós não nos sentamos para resolver qualquer caso se não haja antes um compromisso arbitral, mostrando que as duas partes aceitaram a intervenção da Câmara e vão pagar pelos serviços prestados. Sendo assim, nós estamos convidando para que você assista a nossa terceira aula e continue participando do curso. Muito obrigado.